Bom dia, bom dia. Eu sou André Amaral, coach, palestrante, analista de perfil comportamental e vim trazer a reflexão do dia para você. Hoje o tema é o seguinte: e quando a vida te traz surpresas? E essas surpresas podem ser positivas, negativas. E quando é positivo, quando são coisas boas, é muito fácil, né? Lidar com presentes que a vida nos traz é bem mais simples. Mas quando as surpresas são negativas, as coisas se complicam um pouco e cada um tem uma forma de reagir. E essas surpresas, gente, podem ser muitas, né? Pode ser perda de um amor, de um emprego, um rombo financeiro, perda de alguém, uma doença inesperada, uma viagem cancelada, alguém da família doente. São N possibilidades. Porém, a questão é como que a gente lida com isso. A dor, ela acontece. Só que nós temos que saber como que a gente vai encarar essas surpresas. E é isso que eu venho conversar com você hoje. E para a gente refletir, eu quero trazer uma frase super impactante para mim. Talvez seja para você também. A frase é a seguinte: depois da tempestade, uns se afogam na poça, outros usam água para plantar. Tem uma coisa, gente, que eu sempre digo nas minhas palestras. Essa vida aqui é pra gente aprender, pra gente evoluir, pra gente crescer. Esse mundo é uma escola pra gente aprender. E se é uma escola, vão ter coisas não tão agradáveis. E tem algumas tempestades que são mais violentas, que são mais pesadas. E cada um lida de uma forma, porque cada um tem uma crença, tem uma história de vida, tem uma forma de pensar e uma forma de reagir. E aí, diante daquela frase que eu trouxe, né? Se eu vou usar a poça d'água para me afogar ou para plantar algo, vem uma outra reflexão. O meu comportamento diante do problema, diante da tempestade, vai piorar ou vai melhorar a situação? E muitas vezes, a nossa reação que é o problema. É lógico que existem fatos e fatos, situações e situações, mas a forma que eu lido com aquilo é que faz a diferença. Porque tem coisas que depois que acontecem, é aquilo que você tem para viver. As coisas não vão mudar, não tem nada que mude a situação. E tem gente que se revolta, tem gente que se faz de vítima, tem gente que se enterra. E quando eu falo se enterrar, é na questão de estar vivo, mas viver como se não estivesse, né? A pessoa já escolhe ter uma vida só de sofrimento, de amargura, de revolta, não quer seguir em frente. E eu gosto muito de falar sobre isso porque é um aprendizado muito positivo que eu tenho. Eu aprendi isso com a maturidade e também com o estudo nessa área de desenvolvimento pessoal. Porque eu lidava mal com as situações negativas que aconteciam, como uma criança mimada mesmo. E hoje eu já sinto que eu posso escolher, que eu posso tirar proveito, que eu posso perguntar o que essa situação tem para me ensinar, o que é necessário aprender nesse momento. Não é fácil, mas são escolhas. E a gente vê muito isso, vê pessoas que escolhem reagir mal ou não têm autocontrole para reagir da melhor maneira positiva diante das situações. Hoje em dia, principalmente, né, com a divulgação dos casos nas redes sociais, nós podemos ver tantas pessoas que passaram por situações complicadíssimas, de doenças, de mutilações, de óbitos na família e que deram a volta por cima e, além disso tudo, fizeram realmente um movimento na vida para que aquele acontecido fosse um gatilho, fosse uma ferramenta para empurrar aquela pessoa para frente, para ela se movimentar, ter uma vida diferente, fazer para outras pessoas, servir outras pessoas a partir daquilo que aconteceu. Então, eu não vou citar exemplos aqui, mas vocês podem imaginar vários, porque todos nós sabemos de várias situações que a pessoa usa aquela situação difícil
e vive até melhor depois, que quando a gente vê, a gente fala assim, nossa, se fosse eu não daria conta. Como é que uma pessoa vive nessa situação? Nossa, que tragédia, mas a pessoa supera. Ela supera e vai muito além. Então, nós temos que pensar. Toda vez que vem um problema na minha vida, uma dificuldade, eu tenho que pensar na minha reação. Lembrando que, às vezes, a reação não é muito controlável. Então, nós podemos entrar numa angústia, num sofrimento, num desespero, momentaneamente. Mas depois, você tem que pensar e pôr a cabeça no lugar. Como que você vai escolher reagir diante daquela situação. Lembrando que cada um tem seu tempo. Quando acontece alguma coisa negativa, às vezes a pessoa precisa daquele tempo para ela falar para o universo, para ela colocar para fora, para ela chorar, para ela sofrer, para ela ficar no chão. A questão é permanecer. Então, para tudo existe um tempo. Lógico que cada um tem o seu, mas esse tempo para você se restabelecer, para você seguir em frente, para você levantar, ele não pode ser muito longo para não facilitar que a pessoa entre no processo de depressão. Nesse processo de lidar com essas surpresas negativas, tem duas frases que me impactam muito também. Uma, ela é designada a Shakespeare, não sei se é verdade, que a vida não para recolher os seus cacos. Então, a vida continua, o mundo continua, e se a gente ficar num processo de sofrimento eterno, tudo vai continuar e eu, né, que vou ser a mais atingida. Então, isso é muito válido. E a outra frase que me marca muito é sobre levantar, continuar seguindo em frente, apesar dos pesares, apesar do que aconteceu, apesar da dificuldade. Lembrando que, muitas vezes, para você seguir em frente, é necessário de uma terapia, de um tratamento psiquiátrico medicamentoso, de ajuda de companheiros, de familiares, de amigos. Então, é um processo individual e cada um vai superar de uma forma, cada um vai caminhar de uma forma. A gente não é autossuficiente, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de apoio e cada um vai buscar a sua melhor ferramenta e estratégia ou as melhores estratégias para lidar com a situação. São atividades diversas, diferentes, terapia, medicamento, ajuda de amigos, familiares, espiritualidade, cada um vai saber o que é melhor para você naquele momento. O que a gente não pode é se entregar, é permanecer naquele buraco, é se fazer de vítima, de coitado, se colocar numa situação como se eu fosse a pessoa mais sofredora do mundo. Então, resumindo, né, tudo que eu falei, nós precisamos entender que a dor ela é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Quando nós falamos que a dor é obrigatória, é porque ela faz parte da nossa estada nesse mundo. Mas eu me manter no sofrimento, eu me manter como vítima, eu me manter numa situação negativa o tempo todo é opcional. Lembrando que cada um precisa de uma ajuda diferente, precisa de recursos diferentes e precisa de um tempo diferente para se recuperar, certo? Então, eu espero que tenha feito sentido para você, que você comece a parar para pensar todas as vezes que tiver uma surpresa negativa na sua vida. Esse é o ponto-chave. A minha reação vai melhorar ou piorar a situação? Lembre-se disso para todas as vezes que acontecer uma tempestade na sua vida. Espero que tenha feito sentido. Se fez, compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.